E aí, vocês estão, tudo bem? Bom, voltando à nossa aulinha de semana passada, né? Nós estávamos falando sobre os paralelos e meridianos. Lembra lá dessa linha deitada e dessa linha em pé? Vamos lá relembrar? A linha deitada é a chamada linha do Equador. Ela divide o mundo em que mesmo? Para cima, norte, para baixo, sul, né? Chegar mais um pouquinho para o lado para vocês relembrarem. Então aqui, ó, norte para cima, sul para baixo. Já o meridiano é essa linha aqui em pé, né? Então o meridiano para a direita, leste, para a esquerda, oeste. Relembrando isso, quando a gente tem esses paralelos e meridianos com graus, olha, percebam que aqui a gente tem graus nas linhas, esses graus passam a ser chamados de latitude e longitude, tá? Bom, o que é latitude e longitude? Latitude é a distância medida em graus de um determinado ponto da superfície em relação à linha do Equador. A linha do Equador é uma linha o quê? Deitada, né? Então a latitude vão ser todas essas linhas que estão deitadas, tá vendo? Ó? Aqui é uma linha deitada, aqui outra linha deitada, aqui outra linha deitada, aqui outra linha deitada. Então, todas essas linhas que estão deitadas, ou seja, na horizontal, elas são chamadas de latitude. Professor, como é que eu faço para descobrir quem é a linha do Equador se tem várias deitadas? Se a linha do Equador divide o mundo no meio, ela só pode estar em qual grau? No grau zero. Então ela está exatamente no meio, né? Então ela está no lugar neutro. Então, quando a gente tem várias linhas deitadas, a gente sabe que essa linha é a linha do Equador porque ela vai estar no grau zero. E aí, o que é a longitude? Longitude é a distância medida em graus de um determinado ponto da superfície em relação ao meridiano de Greenwich. Opa, o meridiano de Greenwich é que linha? A linha em pé. Então, todas essas linhas em pé são chamadas de longitude. Mais uma vez, como que eu sei quem é o meridiano de Greenwich se eu tenho várias linhas em pé? Porque o meridiano de Greenwich também vai estar no grau zero. Então, para você achar sempre a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, você tem que olhar para o grau zero, tá? O zero deitado é a linha do Equador. O zero em pé é o meridiano de Greenwich. Bom, lembra lá também que a gente viu, né, os movimentos da Terra, né? Rotação e translação. Esse aqui parece um movimento de quê? De translação, não parece? Muito parecido. Só que esse aqui não é a Terra que está girando em torno do Sol. É quem? A Lua. Então, a Lua ela gira ao redor da Terra. Esse movimento é o que a gente chama de movimento de revolução, tá? É um movimento que a Lua faz em torno da Terra e dura 28 dias. E aí, com esse movimento, a gente tem as fases da Lua: Lua cheia, Lua minguante, Lua nova, Lua crescente e por aí vai. Bom, o planeta Terra ele também vai apresentar o que a gente chama de zonas climáticas. Existem três zonas climáticas no planeta, né? A zona polar, que é dividida em polar norte e polar sul, a zona temperada, que é dividida em temperada do norte e temperada do sul, e a zona tropical. Bom, o que isso significa? Zona polar, depois eu vou botar para vocês copiarem isso, tá? Porque eu acho que também não tem no livro. A zona polar é a zona mais fria do planeta. A zona temperada é a zona que fica no meio de uma zona tropical e uma zona polar. Ou seja, essa aqui é a zona mais fria do planeta. Essa aqui é a zona mais quente. Tropical é a zona mais quente. Então a zona temperada ela fica no meio de uma fria e de uma quente. Por isso que ela é chamada de temperada, como se ela fosse temperada pelo frio e pelo quente. Então ela sofre influência do frio e do quente. Então uma zona temperada é uma zona que não é muito fria, como a polar, mas também não é muito quente, como a tropical.
Bom, e aí a gente vai ver agora os fusos horários que confundem um pouco, tá? Tem uma charge aqui que ele tá assim, um lobisomem brasileiro no Japão. Então ele fala, que isso, cara? Nem a noite de lua cheia ainda. Aí o lobisomem responde, eu não me acostumei com o fuso horário. Então o lobisomem é um brasileiro que está no Japão e o japonês fala para ele, ué, mas nem a noite? Aí ele, eu não me acostumei com o fuso horário. Por quê? No Brasil é dia e no Japão é noite. Lembra lá quando a gente viu o movimento de rotação, a Terra girando em torno do Sol? O Sol ele só vai bater o quê? Na metade do planeta. Então, se o Brasil está aqui e está batendo o Sol, é dia. Se o Japão está aqui atrás, não está batendo o Sol, então, consequentemente, é noite. Bom, além do movimento de rotação, né, que é primordial para nós entendermos a hora no planeta, a gente tem que entender o que a gente chama de fuso horário. Então a gente tem aqui um mapa com o fuso horário do mundo. O que isso significa? Vamos acompanhar aqui esse mapa. Bom, o mapa de fuso horário, vou chegar aqui para a tela não ficar na frente de vocês. O mapa de fuso horário, se vocês repararem, nós temos 12 horas para a direita, 12 horas para a esquerda. Só que na esquerda, essas 12 horas, elas vão o quê? Aumentando, né? Mais um, mais dois, mais três, mais quatro, por aí vai. E as 12 horas para a esquerda, ela vai o quê? Diminuindo. Então, menos um, menos dois, menos três, menos quatro. O que isso significa? Significa que os horários para a direita vai aumentando e os horários para a esquerda vai diminuindo. Como assim, professor? Vamos imaginar aqui que a gente está nesse pedacinho do Brasil que está no fuso horário menos 3. E eu quero vir aqui para esse horário que está num pedacinho dos Estados Unidos, que está no fuso horário menos 8. Vamos imaginar, vamos fazer uma continha aqui. Então, a gente viu Brasil, que está no menos 3. E eu quero ir para o lugar dos Estados Unidos, que está no menos 7. Então, vamos imaginar que o Brasil no menos 3, esse é o fuso horário, tá? Esse aqui é o Brasil, um pedacinho do Brasil, e esse aqui é um pedacinho dos Estados Unidos, menos 7. Vamos imaginar que no Brasil são 5 horas da tarde, tá? Então, no Brasil são 5 horas da tarde. Que horas é nos Estados Unidos? Bom, se o Brasil está no menos 3 e os Estados Unidos está no menos 7, e eu falei que o quê? Para a esquerda a gente vai diminuindo, então eu tenho que diminuir a hora do Brasil para os Estados Unidos para descobrir que horas é. Então o Brasil está no menos 3, né? 5 horas. Menos 4, diminuo mais 1. 4 horas. Menos 5, diminuo mais 1. 3 horas. Menos 6, diminuo mais 1. 2 horas. Menos 7, diminuo mais 1. 1 hora. Então, a gente vai ter essa diferença. Deixa eu só ver se eu fiz a conta certinho, tá? Então, eu estou aqui no menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Então, eu vou tirar 4 horas daqui, né? 17. Então, 14, 13, 12, 11. Então, ficou aí, tirei 4 horas. Vamos fazer com 5 que fica mais fácil. Estava aqui com 5 horas, tirei 4 horas, ficou o quê? 1 hora. Então, nos Estados Unidos vai ser 1 hora
da tarde, porque é a diferença de menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Perdão, não começa a contar do menos 3. Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Tem uma diferença de 4 horas, tá? Tanto que se eu botar aqui 13 mais 4 vai dar 17, que é a hora do Brasil. Então, o fuso horário é um pouquinho complicado de explicar e o fato de eu não ver vocês dificulta mais ainda. Mas eu vou ver se eu consigo botar outros vídeos no YouTube que expliquem melhor didaticamente essa questão de diferença de fuso horário. Mas vai ser sempre com essa ideia, tá? Para esquerda, você vai sempre diminuir a hora e para a direita, você vai sempre aumentar a sua hora. E aí ele fala aqui, né? À esquerda, o oeste, o meridiano, as horas devem ser diminuídas. Isso significa que vamos contando uma hora a menos. A leste do meridiano, as horas vão aumentando a cada fuso horário, ou seja, vamos contando uma hora a mais. Então aqui ele mostra. Para o seu lado leste, você sempre vai botando de uma em uma hora. Para o seu lado oeste, você vai sempre diminuindo de uma em uma hora. Por isso que é importante a gente sempre lembrar aonde fica o lado leste do planeta e aonde fica o lado oeste do planeta. E aqui a gente tem um mapa mostrando a divisão dos países, tá? O Brasil, por exemplo, ele tem mais de um fuso horário. Percebam que existem países que são muito grandes, como Brasil, Estados Unidos, Rússia, que ele vai ter mais de um fuso horário em seu território. Por exemplo, a hora do Rio de Janeiro com a hora de Manaus é diferente. É uma diferença de 2 horas, porque nós estamos em fuso horários diferentes. Então, países que possuem uma extensão, né, horizontal muito grande, como é o caso dos Estados Unidos, Brasil e a Rússia, que vai pegar todo esse pedação aqui, eles vão apresentar mais de um fuso horário no seu território. Eu vou colocar um vídeo, como eu falei, explicando melhor os fusos horários e um mapinha também mostrando o fuso horário do Brasil para vocês fazerem exercício, tá? Qualquer dúvida, pergunta, porque fuso horário é uma coisa que confunde. Até para mim, se eu não parar para ficar diminuindo certinho as horas, eu vou confundir. Tudo bem? Então é isso, bons estudos e qualquer coisa, só perguntar.